E aí, gente? Oi, tudo bem? Ó, não Tudo estranha a bem? gente de máscara, não. Além de ser uma campanha pela máscara, tá? Mas o meu Aham. irmão tem mais de 60 anos, está me ajudando aqui hoje, e a gente, né, mantém esses cuidados básicos, tempos de pandemia. Ah, E é eu queria bom. agradecer, né? Eu queria agradecer muito a tua compreensão, que hoje a gente pegou uma pequena saia justa aqui, tive um probleminha com a minha conexão da Live Team desde de manhã, então estou usando a conexão do celular, mas vamos em frente, né? Quando o destino premia os obstinados. É verdade. Deixa eu só fechar aqui a varanda, por causa da criançada aqui gritando aqui Tá. embaixo. Calma aí. Fica à vontade, fica à vontade. Pronto. É que eu sei que 8h30 começa a pelada da criançada aqui embaixo e a bola Ah, rola. não, aqui Aí também é o a horário que a minha gente vizinha tem fecha. uma cachorrinha que é fofa, mas tem a hora do latidinho dela. Se aparecer um latidinho, é que ela quis participar da live também. Né? Normal, normal. Vamos nessa. Normal. Bom, vou apresentar a vocês. Alessandro Lobianco é um jovem jornalista que traz em sua bagagem profissional uma diversificada experiência. Ele atuou na reportagem pela Band News, Editora Abril, Jornal Dia, Jornal Globo, Rádio CBN, além de trabalhar como produtor executivo na Record TV. Atualmente, ele está de segunda a sexta, das 15 às 17 horas, atuando como repórter e colunista do programa É Tarde, A Tarde é Sua, com Sônia Abraão, na Rede TV. Em seu trabalho de criação por diferentes mídias, acumulou marcantes premiações, entre elas a mais recente, o prêmio Área VIP Melhores da Imprensa 2019, categoria Melhor Colunista de Televisão e Famosos, agora que a conclusão foi em janeiro de 2020. Para quem gosta do dedicado ofício do jornalismo, nas mais variadas áreas da comunicação, tenho certeza que todos vão apreciar muito esse bate-papo. Obrigado, Roberto. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Sempre fico feliz quando alguém lembra do meu trabalho, tem interesse em falar sobre o meu trabalho. Enfim, fico muito feliz. Prazer é todo meu. Né? E eu queria começar esse bate-papo com você, Lubianco, falando pelo o teu interesse pelo jornalismo, onde nasceu isso, né? Em todas as perguntas, né, das entrevistas que eu faço, a gente fala daquele lado criança, né? E a gente Aham. vai. Onde nasceu essa vocação em você? Então, eu lembro quando chegou, eu era bem criança, e chegou a antena de televisão fechada lá em Aham, Friburgo, onde eu morava lá com meu pai, interior aqui do Rio. E era só aquela coisa assim, né? Globo, SBT, Band, Rede TV, os canais abertos. E aí, aham, de repente, né, tinha aquelas parabólicas gigantescas que a gente tinha no é, quintal, que pegava alguns canais também, que não eram aqueles canais que a gente assistia, acompanhava todo dia, né? Eram aham, umas coisas diferentes. Até que chegou, né, a Sky, chegou e vários canais de jornalismo, de um monte de coisa. E aí eu lembro que o técnico ficou instalando isso lá em casa. Eu era muito novinho mesmo, acho que eu tinha uns 11 anos, não lembro aham. ao certo. Mas eu lembro que quando ele terminou, que meu pai falou assim: Olha, agora você tem um mundo aí para você não encher mais a porra da nossa paciência. Aí eu lembro que eu falei assim: Nossa, eu vou ficar assim, conforto máximo. Eu lembro que eu fui, tomei um banho, botei meu pijama, Aham, fiz um lanche assim, peguei uma comidinha, botei do lado da cama, botei mó climinha assim e liguei, né? Peguei o controle remoto. E eu lembro que quando eu liguei, eu perguntei assim pro meu pai: Quantos canais isso tem? Aí meu pai, aham. olha, tem mais de 100. Aí eu, pô, aí eu lembro que eu falei, vamos ver o 40. Aí botei Sei. 40. E era Globo News na Ah, época. Aí eu lembro que foi o primeiro canal que eu vi, assim, diferente na época, assim, que eu estava habituado a ver, foi logo de cara, o 40, Globo News. Pá. E eu lembro que era o André Trigueiro que estava grande André falando ali no Trigueiro. estúdio, e ele Uhum. estava mostrando uma viagem. Eu lembro que tinham dois repórteres que estavam na Suíça, e ele mostrando. Eu lembro que eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, ninguém fala comigo que eu agora vou conhecer a Suíça sem Ah, sair de casa. E eu aham, achei aquilo sensacional, assim, porque eu lembro que eu deitei na cama, apaguei a luz e, de repente, eu conheci a Suíça por meio de um programa jornalístico.
E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E eu lembro que o André Trigueiro, assim, no estúdio, de paletó, a gravata, eu achei aquilo super bacana, assim. Eu lembro que eu falei, cara, eu queria trabalhar assim, sabe? Queria ser igual esse cara. Só que eu Sei. comecei a fazer direito depois. Eu comecei a estudar direito. E aí eu tive algumas experiências no direito que me levaram para o jornalismo. Teve um caso em escritório e aí tinha um processo trabalhista que o escritório pegou, que aquilo iria demorar pelo menos uns 10 anos, que Sei, tinha sei. era uma demissão em massa, ia entrar em massa falida, enfim, não era ação para menos de 10 anos. E eu lembro que eu Aham. comentei isso com um amigo meu, que era jornalista na época, e o filho da Hum. puta, sem falar nada comigo, pegou e soltou isso no jornal. E eu lembro que quando Caramba! saiu essa matéria do jornal, falando dessa ação, que a empresa iria demitir mais de 100 pessoas e tal, e aquilo ia para a justiça, quando aquela matéria saiu de manhã, né? Isso, tá, o jornal foi para a banca cedo, e eu lembro que 11 da manhã eu cheguei no escritório. Quando eu cheguei, já estava tudo resolvido. Aquilo que ia Ah, virar um processo, falaram, nossa, você não vai acreditar. Alguém falou, saiu no jornal, a empresa já chamou os funcionários para abafar o caso, recontratou todo mundo, parece que resolveu. E eu não podia falar porque eles estavam muito putos da vida, porque era uma ação de milhões e de repente sei. não ia mais ter ação para o escritório. Resolveu. Ah. Então eu falei, pô, eu não posso falar que fui eu que vazei. Mas ali eu senti assim, nossa, como que ferramenta, né, louca. A própria justiça, né, que é uma ferramenta de justiça, demoraria 10 anos e a ferramenta jornalística resolveu em uma manhã, né? E aí Aham. eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso mesmo, quero fazer o que eu sempre quis, que é jornalismo. Enfim, comecei a fazer direito porque tinha medo do mercado, quero passar em concurso, né? Minha família, Uhum. enfim, meu pai médico, meus tios advogados, e meu avô, que era jornalista e escritor, era uma pessoa que não deixava eu levar em consideração. Falava, não dá confiança pro Aham. seu avô que ele é maluco. Então, quando eu vi ali que Ah. realmente o jornalismo poderia, por um poder de mobilização, ser mais transformador do que o direito, Uhum. eu saí do direito e Uhum. fui para o jornalismo. E aí foi onde eu me Que bom. encontrei mesmo, né? Quando eu vi que realmente comunicar para transformar, isso existe, né? A gente consegue transformar coisas. Aí me apaixonei, aí não saí nunca mais. Estou até hoje E é no ar. interessante essa influência, né, tão afetiva do seu avô, né? Quer dizer, você tinha aquele avô revolucionário, né? É Sim, um pouco a imagem que todo neto gosta de ter do avô, né? Vamos sim. mudar o mundo. Sim, meu avô era aquele cara, assim, fantástico, assim. Eu lembro que, cara, eu tinha várias coisas de criação, assim, com meu avô. Meu avô, ele tinha uma vassoura na casa dele que era o cavalo do Araribóia, meu avô de Niterói, pai da minha mãe. E desde muito cedo ele me estimulava com esse cavalo, com as coisas, contando histórias, narrando acontecimentos, fatos históricos para eu aprender brincando. E eu lembro que eu fui crescendo e aquilo foi perdendo a graça, até um dia que ele estava no quintal jogando pôquer com todos os amigos dele, um sol danado, bebendo lá e eu meio desanimado dentro de casa. Aí eu lembro que ele virou para mim, ele entrou e falou assim: que houve que você tá aí quieto? Você não vai pular na piscina? Eu falei: ah, vô, eu não quero pular na piscina. Aí ele: mas e o cavalo? O cavalo tá com calor. E eu: ai, vô, vê se cresce. Cavalo, ai. Aí eu lembro que ele saiu meio triste. Aí, de repente, ele voltou super grosso mesmo, assim, brigando. Falou: olha, não quero saber se você vai escutar, vai entrar por um ouvido ou vai sair pelo outro. Agora eu vou te falar uma coisa. O teu cavalo tá triste, tá chorando, porque o teu cavalo... E aí ele começou a contar várias histórias, assim, envolvendo o cavalo. E aquilo, eu não sei, meu avô, ele criava coisas em mim, que as pessoas falavam: para que teu avô é maluco. Mas ele criava coisas em mim que de repente, quando eu me dei por conta, eu falei assim: ai, foda-se, peguei, saí correndo, peguei a vassoura, pulei na piscina
e voltei a brincar com o cavalo. Então, meu avô falava muitas coisas para mim que ficavam aqui, principalmente essa coisa de ser jornalista. E que o pessoal via meu avô sempre como uma figura malucona. Não, pô, seu avô, esquece, vai ser médico e tal. Uma alma quixotesca, né? Aquela alma quixotesca, Dom Fica, Quixote. pois é. E agora, adulto, que eu tô resgatando muitas coisas que meu avô falava, que me podavam, que eu não, ele estava certo. Agora eu tô trazendo isso para cá. Uma das coisas que eu consegui trazer a tempo foi esse lado do jornalismo, porque meu avô era escritor, meu avô lançava livros, então levava a gente para o lançamento dos livros, pequenininho, e ele adorava botar gente de castigo onde tinha biblioteca. Ele ficava atiçando briga, quando a gente brigava, vai de castigo. E Da a gente ia com biblioteca. prazer, porque a gente, caraca, legal do castigo. Eu lembro que meu primeiro castigo eu encontrei uma pilha de livros do Ziraldo, que ele já deixou tudo certinho ali pro meu Ô, castigo. castigo bom! O castigo bom. Então eu tive uma referência muito forte assim do meu avô e tive essas experiências mesmo de ver as coisas se transformando por meio do jornalismo, observando, que me conquistou. E você também escreve, você também, eu estive vendo, você tem livros, né? Também Sim, escreve. sim, gosto. Peguei isso tudo do meu avô também, sabe? O meu avô escreveu vários livros e eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu tinha muita dificuldade de chegar e me abrir com o meu avô para ver ele se abrindo para mim. E aí, Sim, quando eu sim. comecei a ler os livros do meu avô, eu não precisava mais esperar ele se abrir para mim. Estava tudo ali, os Estava sentimentos tudo ali. dele, estava tudo ali no livro. Eu entendi mais meu avô pelos livros que ele escreveu do Do que que... a convivência, porque eu era muito tímido. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer isso também, porque eu acho que eu tenho dificuldade de me expressar e se eu botar no papel, as pessoas vão entender o Alessandro que eu entendi o meu avô, né? Que eu não vou conseguir de um modo falado. Então comecei a escrever, mas comecei a ver que o meu primeiro livro já estava pronto e talvez todo mundo tenha um livro pronto e não sabe, que é o nosso trabalho da faculdade, de conclusão de Sim, sim. curso. Falei, nossa, vou começar pelo meu trabalho de conclusão de curso, que por coincidência foi sobre jornalismo de celebridades, porque meu primeiro estágio na faculdade foi na editora Abril, na revista Tititi. Então, o contato com o jornalismo foi com celebridades. Então, fiz esse primeiro livro e aí depois falei, não, agora eu vou escrever meus sentimentos mesmo. Então, fui escrevendo desde de bilhetinhos que eu anotava no bar, assim, aguardando no bolso, até quando eu me formei, que eu surtei, eu falei, nossa, quanto material de estudo que eu tenho, quanta apostila, quanta página, quanta caderno de matérias que eu estudei, o que eu vou fazer com isso, né? Eu não vou ser egoísta. E aí transformei em livros, né? Peguei assim, as principais coisas que eu estudei no quinto período, fiz o jornalismo de comunicação, peguei muita coisa do quarto período e fiz o comunicação e administração, e fui escrevendo, assim, aí eu adoro escrever, eu sou muito tímido, mas eu consigo botar tudo ali no papel, então No isso virou uma papel, né? necessidade. E a timidez é relativa, né, Lubiano? Por exemplo, eu trabalho como professor, né? Dei aula praticamente toda a minha vida. Eu tenho a psicologia, né, como formação, e é engraçado. Quando os alunos me convidavam para aquela reuniãozinha de final de ano, churrasquinho e tal, os primeiros 20 minutos eu ficava sem saber onde pôr as mãos. Chegava no local, ia tomando conhecimento do terreno, depois eu ficava mais à vontade. Agora, se eu me botava para fazer uma palestra para 200, 300 pessoas, eu fazia tranquilo. Engraçado, né? Mas eu, eu, Porque eu, você eu sinto veste, isso também. Porque são né? situações diferentes, né? Eu lembro quando a Aline, uma amiga minha que é professora, me chamou também para vem aqui dar uma palestra sobre algumas matérias que você fez aqui na faculdade. Que eu cheguei, ela falou, a gente vai liberar 4 turmas para subirem para o auditório só para ter essa troca. Eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, caramba, eu sou tímido. Agora você vê exatamente como você narrou. Quando eu entrei no auditório, que eu vi aquela galera toda, eu comecei a falar, eu não queria mais parar de falar. Me sentia assim muito bem. Mas quando acabou a palestra e a galera me chamou para ir na cantina fazer um lanchezinho Isso. ali, eu fiquei com vergonha. Dei uma Isso desculpa e aí. não fui. Agora, é uma coisa que eu queria comentar com você. Eu estou vendo aqui, porque a gente não pode parar, então, infelizmente, para comentar todos os elogios, as palavras carinhosas que estão chegando para você. A que você atribui esse carisma tão grande que faz as pessoas dizerem as coisas tão bacanas que estão dizendo aqui para você durante essa live?
Eu acho que é justamente isso, é a troca. Eu acho que a minha timidez me abriu uma janela de carisma na internet, porque a internet ela me supriu um buraco que eu tinha pela timidez na vida real. Então, quando eu Aham. comecei a trabalhar na TV, as pessoas começaram a me mandar coisas muito boas na internet no primeiro momento. E na internet eu não tenho vergonha de falar, conversar com as pessoas. Então eu comecei É. a responder coisas que eu fico com vergonha de falar na vida real. Por exemplo, as pessoas me mandam na internet assim, cara, adoro você, adoro o seu trabalho. Eu também não tenho vergonha em falar assim, cara, eu entrei no seu Instagram, vi isso, adoro isso em você também, cara. Me faz muito bem escutar isso de mim. Então eu comecei a me abrir. E Essa começou a rolar uma espontaneidade. coisa Foi o legal. que uma Eu pessoa comecei a falou agora poder. aqui, coração de criança. Diz que Pois você é, tem coração de eu criança. comecei a responder todo mundo, então eu acho que isso foi criando uma corrente de carinho também. É bom para mim e foi bom para quem estava me dando carinho que eu respondesse esse carinho também, né? Mas é mais uma coisa que a timidez me trouxe e a internet alavancou, né? Eu sinto o carinho real das pessoas e eu sinto quando elas sentem de volta, sabe? Então eu faço questão de manter isso. Às vezes eu tiro 3 horas do dia para responder todo mundo mesmo. E eu acho que isso cria esse carinho mesmo que te acompanha depois, sabe? Fora da internet, né? Aham. Então eu acho que isso nasceu com a internet e por uma carência minha que as pessoas entenderam que estavam preenchendo um vazio e isso virou uma relação de amor, de afeto mesmo. E uma coisa que eu noto muito no teu trabalho, eu já acompanho muito tempo o teu trabalho com a Sônia Abrão e todo o grupo, que é uma turma maravilhosa ali de comentaristas, todos os assuntos referentes à mídia, televisão, é o teu caráter investigativo, né? Tem vezes ali que eu vejo, esse aqui é um jovem Sherlock Holmes, que você vai construindo a história e cerca por ele. Quer dizer, quando você monta e apresenta para a Sônia, está tudo ali prontinho, você não vê arestas soltas. Então, eu até te perguntar, você chegou a trabalhar com jornalismo policial também, porque você tem uma característica muito perfeccionista. Sim, eu fiz 15 anos de jornalismo policial. Foi a área que eu caí de cabeça. Eu comecei na editora Abril, no núcleo de semanal de revistas femininas. Então, eu tive ali a experiência. Meu primeiro estágio foi na Tititi. Então, eu comecei com celebridades e aí trabalhei nas revistas semanais. Então, ali eu peguei, vi ali o pessoal da Veja Rio, Contigo, Sou Mais Eu, Minha Novela, a própria Tititi, Ana Maria. Ali eu tive, minha Uhum. primeira experiência foi com o ritmo semanal. E aí, de repente, eu senti muito essa demora do semanal, sabe? Eu queria publicar coisas, mas levava uma semana. E aí eu Aham. comecei a procurar a experiência no impresso, né? Que eu falei, nossa, o impresso, essa Uhum. experiência de publicação semanal eu vou poder ter todo dia, né? E te dá Só que esse não tinha retorno mais vaga. rápido, Já tinha, né? eu tinha experiência de semanal, mas queria ter a do diário. Então, quando eu bati lá na porta do Globo, eu entrei para fazer a experiência do semanal, porque eu já tinha experiência de semanal. Eu entrei para fazer os Aham. cadernos de bairro, que era o Globo Zona Sul, Aham, Globo lembra? Tijuca, Globo Barra, Globo Niterói, que saía toda quinta-feira, era semanal. É. Só que eu falei, bom, aqui eu vou estar no semanal, mas sábado e domingo a gente faz plantão com o pessoal do diário, que eles vão descansar, eu coloco Aham. os aspiras. Então eu quero ter a experiência do diário sábado e domingo. Então, assim, ninguém entendia, porque eu ficava pedindo para dar plantão. Deixa esse sábado, deixa eu. Precisa tá maluco, cara, deixa o sábado, domingo. Aí quando eu comecei a dar esses plantões no diário, era na geral, né? Era o jornalismo policial, era, enfim, final de semana o que acontece mais é assalto, né, o que sai do comum. Então ali eu Aham. comecei a ter essa experiência com o jornalismo policial e aí não tinha vaga para ir para o Diário do Globo, mas acabou surgindo uma vaga no Diário do Dia. Eu fui para o Dia e ali no Dia foi a escola total, assim. Minha primeira pauta foi cheguei na redação, ó, já desce, vai pro pátio que acabaram de dar um tiro numa menina de 1 ano de idade num sinal de trânsito, num assalto. Então É. ali eu comecei já a ter contato com o jornalismo policial, fiquei apaixonado pelo lado investigativo e fiquei Aham. 15 anos nisso. Então,
todas as minhas fontes, a maioria das minhas fontes hoje, elas continuam na polícia, continuam no Ministério Público, continuam dentro do judiciário, da promotoria, da defensoria. Então, quando eu recebi o convite para ir para a Sônia, a intenção era essa, era ter um lado investigativo, ter um lado mais investigativo, e também no Rio de Janeiro, né? Porque o programa é todo em São Paulo, e tinha um buraco aqui no Rio, porque tem a Globo aqui, tem um dos maiores elencos artísticos, está no Rio de Janeiro. Então, eu falei, cara, eu vou ter que ver alguma coisa que seja do lado artístico, mas também seja o que eu sei fazer. Tem esse caráter investigativo, né? Pois é, e assim, no início eu falei, cara, eu vou tentar copiar algum deles, sabe? Aí ficava olhando o Thiago, o Felipe, o Vlad. Eu falei, não, isso eles já fazem muito bem, cara. Eles já são grandes colunistas, sabe? Não tem mais espaço ali. E se eu tentar fazer o que eles fazem, eu não vou fazer isso tão bem. Eu não tenho esse tempo de TV que eles têm. Eu tenho que tentar trazer o que eu fazia no impresso, né? Que era a minha logística de construção de notícia de um jornal impresso, utilizando as minhas fontes dentro da área de celebridades, cara. Eu falei, o que eu vou fazer? Bom, o que o fofoqueiro quer saber também é tudo que o artista não quer contar. É o que eles contam, né? Cara, a justiça deve ser um campo minado de pautas, né? Então eu vou investigar tudo desse pessoal aqui na justiça. E, de fato, foi uma novidade na área. Naquele momento, não era algo que se explorava muito, né? Sim, foi uma novidade, né? O que a gente tinha mesmo era quando os artistas queriam falar e mandavam os advogados entrar em contato e tal, mas essa coisa de estuprar o sistema judiciário atrás de pauta, a gente não tinha. Então, deu certo. Foi bem bacana. E a gente conseguiu juntar a investigação com a celebridade. E aí eu sou muito agradecido porque enquanto eu tive o tempo para fazer o que eu sabia fazer, a Sônia e toda a equipe me ensinou em paralelo como funciona a TV e como se constrói uma notícia na TV para eu não ficar refém só do que eu sei, né? Então, em paralelo, eu fui assim, aquele aluno mesmo, de sentar na primeira carteira, observar os professores e aprender como funciona, de fato, ali o entretenimento na televisão. E, ao mesmo tempo, trazer aquele elemento novo que acabou configurando o seu estilo. Pois é, eu acho que deu certo justamente porque eu consegui ter uma identificação no meio de uma identidade, tanta coisa, né? Eu dei sorte, acho que eu dei sorte mesmo, porque era a única coisa que eu sabia fazer mesmo. E era onde estavam as minhas fontes, né? Mas hoje, graças a Deus, eles me ensinaram assim, olha, existem outros caminhos, né? O mercado de celebridade, claro. Eu tinha experiência já com a Marcinha Piovesan, que eu trabalhei 3 anos na Tititi. Mas ali era uma experiência inicial, né? Eu tive a experiência, mas eu não tive a bagagem, os anos, né? Coisas que a gente aprende mesmo em 10 anos de profissão. Então, foi uma oportunidade de juntar tudo. Aquela minha experiência lá de trás com as revistas de celebridades, com o meu lado investigativo, com minhas fontes da justiça e poder aprender ao mesmo tempo, de fato, o que é televisão que eu não sabia. Foi assim, só tem que agradecer assim, a Sônia, o Elias, agradecer porque eles já sabiam que eu não sabia fazer e falaram, vai ser uma troca, traz sua investigação que a gente te ensina o que é a televisão. Então, assim, só tenho a agradecer. Aí vocês foram construindo juntos, né? Muito bacana isso, né? Sim. Porque é o verdadeiro trabalho de equipe. Não foi nada planejado. Para você ter uma noção, o combinado era que eu faria as notas pelo computador, mandaria por e-mail, eles iriam imprimir e levar as notas do Lobianco para a Sônia ler da mesa. Até um dia que eu me embolei todo, eu troquei tudo, errei título com o texto. A Sônia foi ler, estava tudo bagunçado, ela falou, olha, amanhã fala para o Alessandro mesmo entrar e ele mesmo diz que ele se entende. Que legal! Foi assim, porque também o combinado não era esse, né? Então, eles confiaram muito em mim, assim, eles abriram uma porta mesmo, que são aquelas portas que quem abre a gente vai agradecer até o final da vida, independente do que aconteça hoje comigo. Eu como psicólogo, e eu como psicólogo tenho um fenômeno chamado sincronicidade, que são as coincidências significativas. Se você não tivesse... Opa, saiu.
Ah, pessoal, aproveitando agora, deu uma saidinha. Para quem chegou depois, Tentando a conexão com o tentando a Alessandro conexão Lobianco. e aproveitando, respondendo algumas dúvidas das pessoas que chegaram um pouquinho depois, o porquê de eu estar de máscara. Nessas lives, quem tem me assessorado, eu sou que nem o Fagundes, que um dia disse para mim assim, e falou, sou analfabeto. E o meu irmão, apesar de ser mais idoso do que eu, ele tem um contato muito melhor com qualquer tipo de tecnologia do que eu. Só que nós moramos em locais separados, ele tem a atividade profissional dele, tem mais de 60 anos, em respeito a toda essa questão da pandemia, eu coloco a máscara ele também, para que a gente possa estar próximo aqui, realizando a entrevista com total segurança para ambos, tá? Então, só explicando aí o porquê da máscara. Tentando a conexão com o Alessandro Lobianco. A conexão caiu. Aí, pessoal, a conexão caiu, mas daqui a pouquinho, acredito que ele já esteja, você já mandei um novo convite para ele entrar novamente. Daqui a pouco ele deve estar retornando. Vou dar uma ligadinha para ele. Oi, Lobiano, caiu ali a conexão, mas nós já estamos mandando outra chamada para você, tá? Tentando a conexão com o Alessandro Lobianco. Tentando a conexão com o Alessandro. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, estará conosco novamente. São aqueles mistérios da internet. Lembrando, como foi dito no início da live, estamos usando uma conexão móvel hoje. A bateria acabou. Ele está me informando aqui que a bateria acabou. Vou voltar. Alessandro Lobianco informando que a bateria dele acabou, do celular dele, do notebook, ele está retornando. Daqui a pouquinho, ele retornando com mais histórias do jornalismo investigativo de celebridades. Visualizar. Faz parte. Obrigado já aparecendo. Pela compreensão, pessoal. Oi, Lobianco, tudo bem? Desculpa, acabou a bateria. Tudo bem. Causou suspense. O bom é o suspense. Eu adoro o Hitchcock. Vamos lá. É rápido. Tombei e levantei. Bom, eu estava dizendo, né? Essa coincidência significativa de você dela não ter entendido é que rendeu a oportunidade de a gente conhecer o teu estilo de comunicação. Olha como é que a coisa, quando tem que acontecer, acontece, né? Você estava falando da sincronicidade, né? Que é isso, né? Você está preparado no local certo, aproveitando as coincidências certas com as pessoas certas
Mas também, se você não estiver preparado, a coincidência acontece e você não percebe, né? É verdade. É verdade. E, Lobianco, dentro dessa referência, a gente falou do seu avô, né? Dentro do jornalismo, quais foram as grandes referências que você teve a partir do momento que você começou a trabalhar no jornalismo? E uma outra pergunta, o contato com as suas fontes, quando você conta a história, você consegue contatos muito importantes lá dentro. Quer dizer, as pessoas confiam em você e você também nessas pessoas. Como é que você consegue estabelecer esse laço de confiabilidade tão grande com esses profissionais? Então, a primeira pergunta foi sobre os seus mestres no jornalismo. Isso. Eu dei muita sorte, cara, porque quando eu fiz a minha faculdade, como eu já tinha feito direito, eu entrei no jornalismo para não perder tempo, né? Assim, eu não tive aquela coisa assim de oba-oba, novidade. Eu já entrei no jornalismo na faculdade falando, agora eu tenho que correr tempo, porque eu perdi tempo fazendo direito. E eu tenho um tempo aí de primeiro, segundo, terceiro período que eu tenho que correr. Então, desde o primeiro período da faculdade, eu procurei fazer duas coisas. Uma ver quem eram os grandes professores e estreitar logo a amizade com esses grandes professores, principalmente se eram professores que estavam no mercado de trabalho, que estavam dentro das grandes redações. E a segunda coisa, estudar muito, estudar muito. Então, eu estudava muitos jornais. Eu fazia mesmo a comunicação comparada, de pegar, deixa eu ver o que o Globo está falando, o Dia está falando. E de tanto ler os jornais, eu fui decorando o nome de alguns jornalistas que foram sendo marcantes para mim, das matérias que me impactavam e tal. E que foram pessoas que eu fui construindo na minha cabeça que eram mestres de jornalismo, que eram pessoas que eu estava sempre lendo, né? Que era a Angelina Nunes, o Sérgio Ramalho, a Vera Araújo, muita gente boa. E aí, quando teve uma postagem sua recente, desculpe te cortar, que você elogiou muito numa época de Natal um jornalista, um grande jornalista, que autografou o livro dele para você, sim, o Lúcio Natalício, né? Lúcio Natalício, pois é. Eu ia chegar nele, porque minha primeira experiência foi no Globo, né? Então, quando eu entrei no Globo, eu vi esses caras, eu comecei a perguntar quem é fulano, quem é cicrano, quem é fulano. E aí, falei, aquele ali. Aí eu ia, caraca, eu tenho que sentar perto dele, um computador perto dele. Então, eu dei muita sorte, porque eu conheci meus mestres, assim, aquelas pessoas viravam mesmo, porque... eu não era tímido no trabalho. Eu falava, cara, eu sou seu fã, sou seu admirador demais, gosto muito. E eu acho que essas pessoas entendiam que era uma coisa recíproca, jornalística mesmo, e me botavam embaixo do braço. Falavam, cara, então senta aqui. Então eu tive grandes mestres, assim, no jornal O Dia, teve o André Baloco, que foi meu professor. Depois eu falei assim, nossa, eu entrei na redação do Dia, ele tava, eu falei, nossa, eu não tô acreditando, sabe? Eu tava no dia na sala de aula, teu aluno, agora eu tô aqui. O teu ídolo, né? E ele, olha que bacana, agora você tá de igual para igual comigo, senta aqui. Então eu tive as pessoas como referência, que eram pessoas que eu dei sorte, que eram extremamente carinhosas, apaixonadas pelo jornalismo e que gostaram de ter um pupilo. Falaram, então cola aqui comigo que eu vou te passar as coisas. Então, assim, teve a Angelina Nunes, o Sérgio Ramalho, que eu sugava muito, teve fotógrafos que eu admirava, que me ensinaram muito a ter o olhar jornalístico, o Stefan Radovics do Dia, o Tristão do Globo, o Domingos do Globo. Às vezes eu estava numa pauta, pessoas que eu descobri que eram mestres ao longo do trabalho, né? Por exemplo, estava numa pauta uma vez com o Stefan, fotógrafo, que eu falei, Stefan, vamos embora, não tem nada aqui nesse lugar, nessa comunidade. Ele falou, cara, te dá a visão de um fotógrafo, olha para o alto. Aí eu, olha o refletor, eu não estou vendo nada. Ele, cara, você não está vendo que o refletor está com marca de bala? Se o refletor está com marca de bala, é justamente por essas marcas de bala que tem aquele carro da Light trocando a energia e a fiação lá. E deve ser por isso que aquela casa lá do outro lado está carregando os alimentos de uma geladeira, colocando numa caixa de isopor com gelo, porque deve ter tido tiroteio, ficou sem luz,
afetou a energia e agora tem uma matéria ótima para fazer, que é as comidas estragando, a dura vida de quem vive na comunidade tem que encaixar o dia a dia num contexto de um tiroteio. Então eu fui descobrindo mestres ali, que às vezes a gente não sabe que são, né? Muito repórter menospreza a fotografia, né? Por exemplo, e não vê que anda lado a lado. Os motoristas me ensinaram muita coisa. Eu tenho 2 mestres que eram motoristas, que me ensinaram muita coisa em termos de observação também. Então, assim, eu tive grandes mestres que não são talvez tão conhecidos, mas dentro do jornalismo ali são muito conhecidos, como o próprio Lúcio Natalício. Mas eu também tive, quando eu entrei na televisão, referências que todo mundo conhece, assim, por exemplo, o Geraldo Luiz, para mim, é uma referência fortíssima, assim. Eu sempre gostei muito do jornalismo assistencialista, aquele jornalismo de conseguir as coisas para as pessoas, né? E sempre gostei muito de contar histórias, né? Então, quando eu vi um Geraldo Luiz, um contador de histórias, mudando a vida, ajudando, dando assistência às pessoas por meio das grandes histórias, Geraldo E aí, quando eu descubro que pessoalmente, né, uma coisa que até pelo Instagram a gente pode notar isso no perfil do Geraldo, que é um cara super humano. Nossa, o Geraldo hoje para mim é a minha referência assim, de jornalismo. E assim, tem o Cabrini, que eu acho um cara fantástico assim, pelo lado investigativo. Assim, a gente brinca assim, ninguém conseguiu falar com ele, o Cabrini vai conseguir falar. Então, são pessoas assim que eu tenho referência, sabe? Às vezes eu tenho uma coisa muito difícil para conseguir e eu penso mesmo, será que se o Cabrini tivesse que conseguir isso, o que ele estaria pensando, né? Porra, ele, sabe, isso aqui é moleza, não é para ver dificuldade nisso. Olha as coisas que o cara já conseguiu. Então eu tenho essas referências que eu trago para perto mesmo. Cabrini e o Geraldo Luiz são 2 referências fortes. E a Sônia, para mim, também é uma referência absurda, assim, porque é a pessoa que eu vi mais de perto desses ídolos da comunicação. Que eu pude e que tem um estilo único, né? Além de realmente a Sônia é um divisor de águas, né? Inacreditável. A primeira vez que eu fui lá participar lá na mesa, eu falei, bom, vou chegar aqui, vai ter um monte de televisão, um monte de teleprompter. De repente a Sônia começou blá, 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 e eu, cadê? Ela tá lendo o quê? Não, a Sônia não tá lendo nada. Aí eu, meu Deus, aí de repente você vê o diretor assim, esse assunto tá rendendo, continua, aí blá, 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 blá. Ou de repente troca o assunto, já conclui e entra. Eu falei, nossa, são anos. Anos, assim. Então, assim, a Sônia, o Geraldo Luiz, o Cabrini, são grandes referências, assim. E eu te perguntei também desse teu contato, quer dizer, facilidade, entre aspas, mas a facilidade do teu lado psicológico de fazer com que as pessoas confiem em você. Como é que você lida com isso? Então, eu acho que é o seguinte, assim, a relação com uma fonte, ela é uma relação de confiança, né? A gente, claro, a gente tem que entender 2 coisas dentro dessa relação de confiança. Que ela também tem um limite, né? Porque nenhuma fonte te passa algo que eles também não estejam interessados em ver publicado, né? Então, você tem que entender isso também. Que também me usa que eu te uso, porque não é qualquer fonte que nasce rápido uma relação de confiança. Agora, eu soube construir uma relação de confiança com as fontes, e isso é uma coisa que meu avô também veio do meu avô. Meu avô, desde cedo, ele me falava o seguinte, olha, mais importante do que... Eu não sei com o que você vai querer trabalhar na sua vida, você pode trabalhar com tanta coisa, mas mais importante do que o seu trabalho são as pessoas que você se conecta. Porque vai chegar uma época... Cara, isso é muito aceso aqui na minha memória. Ele falava, vai chegar uma época que todo mundo vai trabalhar bem. Você vai chegar num nível de trabalho que do seu lado só vai ter gente tão boa quanto você. Então, o que vai fazer você ganhar mais destaque do que quem é tão bom quanto você? São as pessoas que você se conectou. Porque vai estar todo mundo igual, mas alguém que vai estar mais em cima vai puxar a mão de alguém. Vem comigo, cresce comigo. Então, não é só o talento, não é só o trabalho. As pessoas que você vai se conectar, elas vão te fazer crescer também com elas.
Então, desde cedo é o que eu falei, quando eu entrei no jornalismo, eu já quis ser amigo dos melhores professores, eu já quis ser amigo dos meus melhores editores, dos melhores repórteres, e ali eu fui fazendo fonte. Então, minhas fontes já foram nascendo de uma relação de muito interesse, de respeito, de curiosidade, de amizade. Então, assim, eu tenho fontes fortíssimas, porque assim, eu tenho 17 anos de jornalismo. E a nossa profissão, ela é muito volátil, né? Hoje você está aqui, amanhã você está em tal lugar, hoje você está no rádio, amanhã você está na TV, depois você já está em outro local. Então, as nossas amizades, elas acabam sendo fontes também, porque elas estão dentro de muitos locais, né? Eu trabalhei com muita gente em redação que hoje está no executivo, está no operacional da Globo, tá? Enfim, e são pessoas que abastecem a gente de informação e vice-versa, né? Então, eu acho que a confiança ela é importantíssima primeiro. Quando você mostra para a fonte que o interesse dela de ver aquilo vai ser preservado também, né? Porque eu não vou também aproveitar da fonte o máximo que eu quiser e não vou entregar para ela o que ela quer também, né? Então, quando a fonte vê que você se utilizou dela como subsidiária de informação, mas que ela também teve o retorno que ela quis, já é um ponto de fidelidade com a fonte, né? Então, é você ser fiel às informações. Outro ponto é o seguinte, se você errou com sua fonte, se você talvez deu uma informação que não foi exatamente como a fonte passou, ou você fez uma conclusão errada, a confiança com sua fonte vai depender do tempo de correção, né, que você vai fazer. O tempo que você vai levar para reverter e corrigir e botar a coisa no eixo vai determinar se aquela fonte vai continuar com você ou não. Então, as boas fontes, elas não toleram fake news, né? Tem isso. Então elas procuram alguém mesmo de credibilidade, elas botam tudo isso no bolo, né? Se o cara fez fake news mesmo ou se ele errou, né? Será que eu procuro ele? Ele é confiável? O que vai determinar é o poder de correção, né? O tempo de correção. Então, a relação com uma fonte é uma relação de construção. E é uma relação que você tem que conquistar diariamente, porque relação com fonte é relação de rotina, é relação de dia a dia. Se você não trouxer a tua fonte para dentro da tua rotina de trabalho, que é como eu faço com alguns delegados, que é como eu faço com alguns promotores, trazê-los para o nosso cotidiano, a fonte não fica com você. E aí é uma via de mão dupla, porque você tem que entrar no cotidiano deles também, você tem que viver o trabalho deles também para ter essa troca, né? E esse teu lado, por exemplo, esse tempo que você fez direito, ajudou muito nesse contato com delegados, promotores? Você acha que... Muito, muito, porque o direito me mostrou direitos que eu tenho que eu não sabia, e que muitos jornalistas não sabem. Por exemplo, quando eu entrei no jornalismo, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo policial, eu já sabia que é um direito meu solicitar vistas a um boletim de ocorrência se não envolve menores, se não envolve situação de estupro. Boletim de ocorrência é um documento público. Então, muitas vezes oficiais e inspetores falavam coisas para alguns jornalistas que eles se davam por vencido e saíam, e eu voltava e falava, olha, você vai me dar acesso a isso sim, senão você está prevaricando. Senão eu vou entrar em contato com a corregedoria. Então, o direito me ensinou muita coisa que não. Algumas coisas é dever informar e eu tenho direito de ter essa informação. Que talvez se eu não tivesse feito direito, eu também não chegaria em alguns locais que eu chego hoje, né? Você principalmente acabou amalgamando, né? Sim, um amálgama relacionados a segredo. E o direito também, na outra ponta, me deu uma responsabilidade que muitos não têm, né? Eu sei hoje exatamente dentro do que é um exercício legal o que eu posso falar que está em segredo de justiça e não vai me dar problema e o que eu não posso falar que é público, mas vai me dar problema. Então, o direito me colocou rédeas também, me ensinou até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. Conhecer os seus limites, né? Os limites, claro. Porque qualquer saída de limite tem consequência. Então, o direito ele me mostrou bastante isso. Agora, claro, a gente também não estuda e consegue colocar as coisas em prática. A gente leva porrada na vida para aprender também, errando, né? Teve uma pergunta que surgiu bem antes, mas eu guardei para esse momento, quando a gente chegou nesse assunto,
As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a verdade, né? Eu, como analista, a gente vê, até no consultório de análise, a pessoa mente com o analista para caramba para até chegar àquela verdade, né? E como é que é para você, principalmente lidando com celebridades, né? Eu acompanho na Sônia Abraão quantas coisas você noticiou e algumas celebridades, não, mas não procede, e depois passa um tempo e não admitem, mesmo assim não admitem. Vê que a coisa acontece, né? Você já encarou processos de pessoas famosas? Como é que foi isso para você? Então, nunca fui processado por ninguém em matéria. Vou agora responder um processo que é o primeiro de matéria na área de celebridades. Anterior a isso, eu tive somente um processo que foi um grupo de policiais da UPP, que eu fiquei uma semana imerso ali numa comunidade investigando denúncias que a gente estava recebendo de tortura por parte desses policiais. Eu coletei as provas, fizemos a matéria e esses policiais foram exonerados. E aí esse grupo de policiais entrou e me processou no Fórum de Bangu. Sim. Foi uma coisa bem pesada na época. Depois de 7 meses de processo, eu fui totalmente absolvido e eles foram condenados, né? Teve uma inversão ali de ônus, uma reconvenção. Inclusive, enfim, a juíza agradeceu a matéria, falando que a matéria tirou pessoas que já estavam, não tinham mais como ser advertidas dentro do histórico da corporação. Essas pessoas foram limadas da rua. Então, agora, eu agora vou iniciar a responder um processo a gente deu o caso da Beth Lago, que o filho da Beth Lago ficou com 70% dos bens, né, da mãe. Lembro dessa matéria, né? Com 20%. E eu estou sofrendo agora um processo do Bernardo Lago, dessa família, porque eles acham que eu não fui imparcial. Eu troquei algumas mensagens dando a minha opinião em alguns momentos dentro de chats privados com algumas pessoas. Isso não quer dizer que no trabalho eu não exerça com imparcialidade, porque toda matéria imparcial, isso não exime que fora do trabalho, em âmbito pessoal, o jornalista não tenha a sua opinião, né? Desde que ele saiba sempre mostrar os dois lados da moeda. Os dois lados da questão. E aí pegaram minhas opiniões pessoais sobre isso e estão tentando jogar isso para dentro da matéria, né? Para falar que não foi imparcial e tal. Mas, enfim, a gente fica muito tranquilo porque a gente tem nosso exercício, nossa liberdade de imprensa e a gente sabe que uma coisa é a nossa vida privada, o que a gente opina no privado, e outra coisa é o que está gravado, é o que a gente leva para o ofício jornalístico. Então, esse é o primeiro processo que eu estou recebendo. Eu acho que em 2 anos aí de muita coisa, acho que não é nada, né? Porque, enfim, tenho colegas aí que tem mais 50 processos. E aí eu lembro do meu avô também, que falava, olha, cada jornalista vale o processo que tem. Eu só tenho um, eu acho que eu não estou valendo nada. Muito bom. Sábio avô. Lobianco, a gente, infelizmente, o tempo é muito cruel com a gente. Eu deixei para o final essa pergunta. E hoje você abordou um tema muito legal na Sony, pena que não deu para dizer o teu tempo, né? Tem que respeitar o tempo. A gente está comemorando 70 anos da televisão no Brasil. E nós temos o streaming também. Você, como jornalista, como vê o presente e o futuro da televisão e esse avanço do streaming? Então, eu vejo assim, é muito curioso, né? Porque primeiro eu tive que fazer, antes de fazer essa comparação do streaming com a televisão, eu tive que viver essa comparação no impresso, né? Porque eu trabalhei 16 anos num jornal e, de repente, o streaming chegou com tudo dentro desse jornal, mudando toda a logística, né? Isso, a gente não sabia como lidar com isso no impresso. Por exemplo, tinha uma manifestação na rua e aí eu ia pelo Globo, cobria a manifestação para chegar na redação, fazer uma matéria para o online e separar o principal para sair no jornal no dia seguinte. Mas enquanto estava tendo a manifestação, de repente apareceu, por exemplo, a galera do Mídia Ninja, que já estavam abrindo o streaming ali ao vivo, na hora, né? Então, quer dizer, ali foi nossa primeira dúvida, assim, o que eu vou escrever para amanhã
se eles já estão mostrando em tempo real, né? Aham. Então, só que na TV já é o contrário, né? Porque a TV ela sempre teve ao vivo em tempo real. Então, de repente, chega um streaming à la carte, né? Dando um leque de possibilidades, né? Eu acho que é muito bom isso para a TV, porque a televisão, por muito tempo, ela teve muito engessada, né? Aquela coisa assim... Meio acomodada até, né? Muito acomodada, porque ela era absoluta, né? Era aquela coisa assim, para que nós vamos trocar o certo pelo duvidoso se só existe o certo? Né? E aí o streaming chega proliferando duvidoso para tudo quanto é lado, né? As coisas novas, o que dá certo, o que não dá. Então eu estou achando um barato, porque agora a televisão ela começou a prestar atenção que ela vai ter que colocar na TV o duvidoso. E tem que se reinventar também. Vai ter que arriscar, vai ter que brigar, vai ter que, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu já falei, a Netflix, a partir do ano que vem, vai entrar com produção de novela. Então, assim, automaticamente, essas novelas de que a gente leva 9 meses para ver, quando o Netflix começar a fazer novelinha 3 meses, 3 meses, 3 meses, a televisão aberta vai ter que mudar seu tempo de novela também. Então, assim, eu acho que se há mais conteúdo que o streaming está trazendo, é mais questionamento de inovação que a gente vai ter que ter. Eu vejo e quem ganha é o público, mais né? emprego, mais possibilidade de trabalho, menos formação de panelinha, menos cartelização. É verdade. Então, eu acho ótimo. Eu sou super positivo com o streaming. Acho que a televisão ela vai fazer frente também com o streaming, porque se o streaming está chegando agora com uma ideia, a estrutura para que isso tudo ocorresse, a televisão já tem há muito tempo. Então, eu vejo só uma questão da televisão ficar 100% digital. A gente já tem as Smart TVs e eu acho que daqui a pouco a gente não vai mais distinguir o que é streaming do que é televisão. Vai ser tudo um streaming televisivo. Vai ser um grande híbrido, né? Vai ser vai ser uma grande rede híbrida que vai ser tudo alguma coisa só, né? E eu acho que o que vai mudar é a programação, né? Nós vamos ter programações diferentes, mas de tudo dentro de um grande streaming, né? Tanto o streaming ao vivo como o streaming programado, né? Ok. Alessandro, infelizmente nosso tempo já está terminando, mas nossa, quantos assuntos a gente falou aqui. E fica o meu convite para você, para dentro em breve, a gente fazer outra live. Já está aceito, já. É o que eu te falei, assim, eu sou tímido, mas aqui na internet a gente fala até amanhã. Não, o papo foi maravilhoso. Né? Obrigado por ter interesse, né, no nosso trabalho. E obrigado a todo mundo aí que está acompanhando aí, a galera toda que está entrando, comentando. Vira e mexe, eu estou batendo o olho aqui nos comentários. Obrigado a todos que participaram aqui, o carinho com a gente, acompanhando o Lobianco, né? E algumas pessoas que chegaram depois perguntando da máscara, eu explicando novamente. O meu irmão já tem uma certa idade, está me ajudando aqui, e a gente respeita a pandemia, né? E moramos em locais diferentes, nos preservando para dar o melhor da gente para vocês. Obrigado, Lobianco. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Obrigado. Estamos à disposição sempre. Obrigado. Tchau.